Quero saudar você que me assiste mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar mais um testemunho com você, não sem antes deixar um texto da palavra de Deus, que está no livro de Jó, capítulo 5, verso 9, que diz assim: Ele faz coisas grandiosas, que não se podem sondar, e milagres que não se podem contar. O nosso Deus, ele é Deus de providência, Deus de bênçãos e Deus de que, se necessário for, de milagres. O testemunho que eu tenho para contar aconteceu comigo há alguns anos. Bem, eu saí do Brasil e eu vim para o exterior. E o meu início aqui, como de todos, foi muito difícil. São várias coisas, várias experiências, mas uma em particular. Eu estava para fazer a documentação aqui para legalizar-me. E eu ainda não estava legal, nem nada. Eu me encontrava numa situação muito difícil, já estava ilegal, etc. E eu estava com toda a documentação para fazer a, a cidadania, etc. Eu, eu precisava sair do país e retornar por motivos burocráticos. E eu me lembro que eu estava com uma sacola, e dentro de uma sacola uma bolsa com os meus documentos, passaporte, tudo, e bilhete aéreo, que eu estava para viajar daqui a um prazo de 2 a 3 dias. E eu precisava tirar umas fotos. E eu entrei num negócio, numa, num lugar para tirar as fotos, e eu esqueci essa sacola pendurada num local. E em coisa de 20 segundos que eu me distraí, quando eu voltei os meus olhos ali, eu não estava mais ali. Os meus documentos, a passagem aérea, tudo tinha sido roubado. Aí eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, eu já estou meses aqui, já tinha quase um ano, numa situação difícil, passando grandes apertos, mas o Senhor sempre provendo tudo. E agora, com os documentos, passaporte, tudo, bilhete aéreo, eu precisava daquilo, obviamente, aos meus documentos, ao bilhete aéreo, quer dizer, foram roubados agora, eu sou um indigente. Eu pensei, agora eu não só consigo ficar, como até para voltar para o Brasil fica difícil. Eu me desesperei, foi um momento assim, quando você está no auge das suas lutas, das suas provas, acontece algo desse, a gente quase enlouquece. Eu falei, meu Deus, agora ferrou, agora não tem mais o que fazer. E de repente eu estava de bicicleta, eu peguei e montei na bicicleta e saí igual um doido pelas ruas para procurar onde poderia ter deixado o documento. Aí sabe quando você começa a fazer algo que não é de você, é por instinto. De repente eu parei e olhei assim pro nada e falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu não perdi os documentos. Eu fui roubado. Eu não vou encontrá-los. Eu fui roubado. E agora? Meu Deus, comecei a chorar. Comecei a chorar, me desesperei. E de repente vem a voz, parece que dentro da minha cabeça, e falou bem assim: faça a prova de mim. O Senhor falando comigo: faça a prova de mim. E ali eu comecei a orar. Mas sabe aquela oração que você faz no auge do desespero, que só pela fé mesmo, para acontecer só Deus. E ali eu coloquei toda a fé que tinha no meu coração, porque eu sei que se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele continua sendo Deus, eu continuo amando do mesmo jeito. Mas eu sabia que Deus poderia reverter aquela situação, por mais improvável ou impossível que fosse, humanamente falando, porque não tem como uma pessoa te roubar, depois vir aqui confessar os pecados, como diz o outro, e devolver nas suas mãos um documento. Não tem como isso acontecer. Mas eu pedi isso, porque só isso poderia acontecer para o meu problema ser resolvido. Afinal de contas, eu fui roubado. E eu comecei a orar, orar. Do jeito que eu estava na rua, as lágrimas rolando e orando.
orando, falando com Deus, olhando para o alto, com as mãos para o alto e falando que as pessoas passavam por mim no centro da cidade. As pessoas passavam distante, achavam que eu estava doido. Oh, meu Deus, foi uma situação muito difícil, muito particular. Mas eu fiz prova de Deus. Eu falei, Senhor, aquele que operava antes, opera hoje. Meu Deus, se é preciso fé para acontecer, então vai acontecer porque eu creio, o Senhor é Deus. E orei ali, eu fiz a oração da minha vida naquela hora. E se Deus estivesse comigo nesse propósito, Deus me trouxe para cá, Senhor, e coloquei toda a fé à prova. E eu pedi, eu lembro das minhas palavras que foram, Senhor, eu fui roubado. Eu não tenho como achar os documentos, fui roubado. Então, Senhor, envia um anjo, na tua eternidade, um anjo, até onde aqueles que me roubaram. E nem que esse anjo tem que pegar esse ladrão pelo braço, trazer até a minha presença e fazer me entregar nas minhas mãos documentos de onde não deveriam ter saído. Faz isso acontecer, porque o Senhor é Deus. Ali eu orei com toda a fé no meu coração. Eu me lembro que eu fiquei uns 10 minutos orando. Parecia uma eternidade. E todo mundo passando, fez aquele círculo em volta de mim. As pessoas que não chegavam perto. Parecia que eu era um louco, falando sozinho, chorando, etc. E eu não queria nem saber. E eu orei. Terminada a oração, eu lembro que eu peguei o telefone e liguei para casa, para minha esposa, para contar a novidade, né, o que tinha acontecido. Ela atendeu e eu comecei a falar. Nesse que eu iniciei a falar, eu tava. Era um momento, horário de pico, tinha muita gente, estudantes passando, tudo. Mas assim, algo me chamou a atenção, que eu olhei assim pro outro lado da rua, onde tinha uma praça, e vinha dois homens em minha direção. E quando olhei, o Senhor me falou, foram eles que te roubaram. Eu tinha certeza que o Senhor falou comigo, foram eles que me roubaram. Nesse momento, eu desliguei o telefone, botei no bolso e eles vieram com o olhar fixo em minha direção, me olhando e vieram. Tinha muita gente ali, tinha uma multidão de gente. Jovem, ancião, homem, mulher. Viam na minha direção, viam em direção oposta. Mas eu fixei o olhar nesses dois homens e o Senhor falou, foram eles que te roubaram. Então parecia que não tinha mais ninguém ali. Foi um olhar fixo, eu para aqueles homens, e aqueles homens me olhando fixamente. E eles vieram até mim. E eu lembro que tinha um mais velho, eram um rapaz e um senhor. Isso, eles não eram daqui, eram estrangeiros também, eram árabes, enfim. E eles falaram, muito mal falado a língua, falaram. E olharam para mim e perguntaram o que aconteceu. O que é incomum, que ninguém quer saber de ninguém. Ninguém quer saber da sua vida. E quando eu falei dos meus. Porque meus documentos. Eu não sei nem porque eles perguntaram. Eu apenas falei, quando eu falei meus documentos, esse senhor, ele fez assim com a mão, me interrompeu. Eu parei de falar. Ele virou o outro rapaz, o companheiro dele, abriu a mochila que estava nas costas dele. Tipo andarilhos, parecia, não sei explicar. Pegou a sacolinha com meus documentos, tudo dentro, entregou nas minhas mãos e falou: toma, é teu. Aí eu olhei assim. Eu cria que Deus poderia fazer aquilo, mas na hora que acontece, você fica sem reação, porque é tão maravilhoso. Eu peguei, abri, estavam meus documentos, passaporte, passagem aérea, tudo ali, tudo. E o Senhor é tão maravilhoso que para ele confirmar o que alguém talvez poderia pensar, mas de repente eles acharam jogado no chão, me viram no meio daquela multidão, que seria improvável, mas, e viram, identificaram a pessoa, foram lá e me entregaram. Não. O Senhor, para confirmar a minha oração que foi feita, que um anjo fosse, pegasse, tomasse eles pelo braço, me trouxesse aqui, me devolvessem, para confirmar a operação milagre de Deus, aquele homem não bastasse ter me entregue os meus documentos, enquanto eu vi e conferi os documentos, uma pasta que tinha com os documentos, passagem, tudo ali dentro, ele inexplicavelmente, sem eu perguntar nada, sem eu falar nada, eu ainda em estado de choque, ele virou para mim e falou, e contou tudo, que eles falsificam documentos,
que o documento brasileiro era muito fácil de falsificar para conseguir uma permissão aqui no país onde eu estou, aqui na Europa, para tentar depois ser cidadania. E eles cobravam, me lembro que na época ele tinha falado até 35 euros, uma coisa assim, por passaporte, por documento, e vendia tanto por mês, e tinha uma clientela assim, assado, confessou o crime na minha frente. Falou tudo o que eles faziam, quanto eles ganhavam e o que eles ganhariam com os meus documentos. Depois de ter confessado tudo para mim, que eles tinham roubado, que eles correram o risco de ser preso, que no meio de uma multidão ali, policiais passando, eles confessaram, viraram as costas e foram embora. E eu nunca mais vi aqueles homens. Quando isso aconteceu, eu olhei assim e falei, meu Deus, realmente o Senhor é Deus. Isso não tem como acontecer humanamente. É impossível você ser roubado. Você faz uma oração dessa, a pessoa vem forçada, que o Senhor fez com que eles viessem até mim, e entregassem nas minhas mãos o que me roubaram, confessassem o crime e fossem embora. O Senhor é Deus de milagre. Quando nós estamos na dependência do Senhor, na dependência de Deus, não por causa que Deus pode fazer milagres e eu posso lucrar alguma coisa com Deus. Não, não. Mas você se coloca na dependência de Deus porque você ama esse Deus. Porque você entendeu que Ele ama você com um amor mais forte do que a morte. Antes que você amasse Ele, Ele nos amou primeiro. Jesus morreu na cruz por ti e por mim. Quando você entende este amor ágape, incomparável, incondicional de Deus para com a sua vida, e você retribui este amor amando esse Deus acima de tudo, inclusive acima de ti mesmo, e se coloca na dependência desse Deus, esse Deus cuida de você de forma tão maravilhosa. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa. E Deus nunca vai faltar contigo. A mensagem que eu quero te transmitir com este testemunho, com a palavra de Deus, é que você possa crer em Deus porque Ele ainda faz milagres. Deus ainda toma conta dos seus. Deus ainda ama e ama a sua vida. Ame este Deus. Faça parte dessa família em Cristo. Seja filho, seja dependente de Deus. Dependa dele, somente dele. Creia nele. Ame esse Deus. E seja dele. E deixa este Deus habitar no seu coração. Deixa esse Espírito Santo maravilhoso habitar dentro do teu ser e transformar a sua vida e mudar a sua história. Que Deus te abençoe, que você possa alcançar experiências maravilhosas, não com homem, não com denominação, não com religião, não com líder nenhum, que você possa encontrar Jesus Cristo, que você possa ter experiências direto com Deus, porque o único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, e este morreu por ti. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.